Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que Você Pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda-feira pra você que tá me ouvindo. Eu não sei que número é esse episódio, eu me perdi porque semana passada não teve episódio. E aí, durante essa última semana eu fui impactada. Já vou entrar no tema do episódio. Com um post que eu até compartilhei lá no meu Instagram, que é uma frase da Brené Brown, que é a seguinte: requer coragem dizer sim para o descanso em uma cultura onde a exaustão é vista como status. Monas. Com esse post, eu decidi não gravar episódio na semana passada. Mentira, não foi por causa disso que não teve episódio. Teve feriado durante a semana. Eu viajei nas últimas semanas, a minha rotina ficou completamente desconfigurada. Eu viajei na segunda passada, teve feriado na quarta. Quebrou totalmente o ritmo, tava aquele calor, assim, adoecedor. Enfim, fato é. Uma decisão priorizar o meu descanso, o meu momento de lazer. Vocês sabem, eu já falei aqui que eu não trabalho final de semana, eu evito a todo custo, mas esse ano, em muitos momentos, o Conselhos foi gravado no sábado. No sábado, editado num sábado de noite. Por outras demandas durante a semana, fui empurrando, e em vários momentos me vi trabalhando fora do que eu determino ser o horário, né, do meu trabalho para entregar o episódio aos domingos. E aí, na semana passada, eu falei, não, gente, não vai rolar. Essa semana não vai rolar. Eu queria trazer aqui o tópico do descanso, porque eu tô extremamente cansada. A gente já tá no final de novembro, né? A gente já tá ali tomando o último fôlego para encerrar esse ano. E eu acho que, de fato, assim, nesse último mês, nessas últimas semanas, o cansaço do ano bateu. E porque eu tenho falado aqui do meu ano do sim. E eu acho que o meu ano do sim, tem episódios, tá? Sobre o ano do sim, se você perdeu, volta aí, tem de algumas semanas atrás. O ano do sim fez com que eu dissesse muito sim para as oportunidades, para trabalhos, para que eu me focasse de fato em me jogar, né, nas oportunidades. E eu me preparei, até emocionalmente, para viver isso. Mas eu acho que em algum lugar eu perdi a mão. Eu me empolguei, assim, com as oportunidades que apareceram. E em vários momentos eu falei, não, esse mês eu não vou fazer trabalhos fora. Eu não vou viajar a trabalho. Eu não vou pegar mais nenhuma coisa. E não consegui cumprir. Especialmente em novembro, que foi um mês confuso na logística aqui familiar. Eu me prometi que eu não pegaria trabalhos na rua e peguei. Me prometi que eu não viajaria a trabalho e viajei. Eu acho que no fim das contas eu me cansei e me desdobrei além do que eu queria, do que eu planejava. Não me arrependo, mas eu acho que paguei o preço dessa falta de descanso. E aí eu acho que por isso que a Brené Brown, essa frase, né? Requer coragem dizer sim para o descanso em uma cultura onde a exaustão é vista como status, me bateu muito forte, porque eu acho que nos últimos tempos eu me acostumei com esse ritmo do ano do sim e me senti culpada várias vezes em dizer não. Logo eu, gente. Logo eu que falo aqui tanto dos nãos, que eu dou com tanta facilidade. Os meus nãos têm ficado muito mais difíceis a partir do momento que eu disse muito sim. E aí isso me fez pensar muito e entender, eu acho que mais também o lugar das pessoas que têm dificuldade de falar não e como eu consigo hoje perceber que essa dificuldade vem
está diretamente relacionada a um modus operandi do sim. É muito mais desconfortável você falar não quando você se acostumou ou quando você está num ritmo de falar sim. Eu fico muito mais culpada, eu negocio muito mais comigo. Putz, será que não dá mesmo? Será que vai ser tão ruim assim se eu aceitar? Será que não vale a pena? Quando antes era muito fácil para mim dizer não. E eu acho que para além, é claro, né, do lugar, das oportunidades de trabalho, né, da parte financeira, né, você aceitar mais trabalho que vai te remunerar, tem uma questão que é muito particular na nossa sociedade, que é a glamorização dessa superprodutividade, da quantidade de horas que a gente trabalha, da correria. Ai, tô na correria, nossa, não tenho tempo para nada, de ser uma pessoa muito requisitada. Tem um glamour, tem um ego inflado nesse discurso, né? Nossa, eu não tenho tempo para nada, minha agenda é lotada, olha como eu sou requisitada, olha como eu sou uma excelente profissional, eu tô muito atabalhoada de coisas, eu não tenho tempo. Tem um glamour. E eu acho que eu falei disso no episódio lá do Propósito no Trabalho, que é um dos meus episódios favoritos do Conselhos, em que eu falo sobre a gente colocar o trabalho nesse lugar de ser o grande propósito da nossa vida. Da vida ser orientada no entorno do trabalho. Eu acho que esse ano a minha decisão foi essa, né? Orientar um pouco, não totalmente, mas colocar o trabalho num lugar um pouco mais central da minha vida. Eu quero dividir a minha sensação de estar pagando por essa decisão, com um cansaço extremo, com uma exaustão mental absurda, com um nível de irritação muito alto, porque eu acho que colocar, quando a gente está falando de mulheres, né, e mães especialmente, quando a gente coloca o trabalho num lugar central, não quer dizer que os outros trabalhos que a gente exerce ficarão num local secundário. Então, é uma decisão por acumular sobrecargas. E eu acho que a sobrecarga, eu acho que encontrei uma nova definição pessoal, que não é encher só as mulheres de trabalho, de funções, de papéis, né, que ocupam, de tarefas, mas também inibir o descanso. E aí não só a sobrecarga inibe o descanso a partir do... E aí não só a sobrecarga inibe o descanso, porque você tem sempre uma tarefa para fazer, uma tarefa prática, um horário na sua agenda ocupado com algum compromisso, mas também porque inibe a mente de descansar. Então, a carga mental que vem, né, com essa sobrecarga dos trabalhos, dos papéis, também inibem um descanso mental. Para mim tá sendo muito difícil retomar alguns hábitos de lazer, assim. Eu não consigo mais assistir série. Eu não lembro qual foi a última série que eu assisti. Outro dia eu botei um Queer Eye porque eu tava assim, sei lá, num estado de nervos que eu falei, eu preciso de assistir, me forçar a assistir alguma coisa. E aí coloquei um episódio do Queer Eye pra assistir e foi ótimo. E tipo, eu fiquei pensando por que eu parei de assistir uma série que eu gosto tanto. Tá sendo muito difícil retomar o hábito de leitura. Não tenho vontade de colocar meu cérebro a serviço de mais um período de concentração, né? Depois de tanto trabalho ocupar a cabeça. E aí eu tô falando não só do trabalho remunerado, mas do trabalho com a casa, do trabalho com o filho. Tipo assim, cara, tem dia que filho dá um baile na gente. E a última coisa que eu quero é botar minha cabeça pra funcionar, pra pensar e interpretar um livro que eu tô lendo, sabe? Até meus quebra-cabeças, que eu montei tão feliz esse ano, eu tô com dificuldade de retomar. Me falta energia, é muito difícil de explicar, assim, mas... Eu tenho gastado todo o meu tempo de lazer ouvindo podcast, graças a Deus, assistindo Casimiro, que vocês sabem que eu gosto, e ficando nas redes sociais, que é uma coisa que infelizmente ocupa meu tempo e distrai a minha cabeça de um jeito que não é o jeito que eu gosto, mas está sendo muito difícil retomar esses hábitos de lazer com uma mente extremamente cansada. Então, os podcasts eu consigo ouvir enquanto eu realizo outras tarefas. Os vídeos que eu vejo no YouTube, em geral, são curtos e aí
né, não tomam muito do meu tempo e da minha concentração. Eu queria lembrar, na verdade, nesse episódio, do descanso como um direito humano. E aí eu preciso citar a Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Os autônomos agora em pânico, porque essa conta não fecha. Essa conta não fecha porque, sendo autônomo, que férias remuneradas, né? E numa sociedade que glamoriza o excesso de trabalho, como é que a gente limita as nossas horas trabalhadas? O que é esse limite, essa limitação razoável? O que é razoável numa sociedade que glamoriza você acordar às 4 horas da manhã para ser cada vez mais produtivo? Que glamoriza as 16 horas por dia de trabalho? Como é que a gente limita o que é razoável numa era da superprodutividade? Tem um post antigo da Morena Mariá que ela fez e que eu sempre lembro, tem até salvo no meu Instagram, que tá escrito assim: quando sentir vontade de desistir, descanse. E eu acho que eu tô nesse momento, assim. Tanta sobrecarga mental de tudo que eu fiz nesse ano, que a minha vontade é não fazer mais absolutamente nada. Nada. E eu sei que não é a vontade de chutar o balde, eu só preciso descansar. E aí a gente vai num outro tópico igualmente difícil, que é a culpa. A culpa que a gente sente de descansar. A culpa que a gente sente de fazer nada. A Winnie Bueno outro dia fez um post que estava escrito assim: se você medir seu sucesso pela quantidade de cochilos que você dá em uma semana, o quão bem-sucedida você é. E aí ela cita na legenda o trabalho da Tricia Hersey e fala que o descanso proposital é uma poderosa ferramenta de insubordinação de mulheres, especialmente de mulheres negras. Que tirar um cochilo e deixar de lado uma incansável lista de tarefas é uma forma de reconectarmos com a nossa humanidade e é uma resposta intransigente a um sistema que historicamente explora nosso trabalho ao máximo. A Trícia é a fundadora do The Nap Ministry, o ministério da soneca, do cochilo. O trabalho dela é voltado para defender a importância do descanso como uma questão de justiça racial e social. E ela fala, né, que o descanso é uma forma de resistência. Bom, eu não preciso nem dizer que esse post me acabou, porque eu não lembrava a última vez que eu tinha tirado um cochilo durante a semana. Sem sacanagem, nem lembrava a última vez. E depois desse post já aconteceu 2 vezes. Inclusive, hoje, quando eu estou gravando esse episódio, eu tirei um cochilo de meia hora depois de almoçar, no meio da tarde, numa sexta-feira. E isso tem a ver com ouvir uma necessidade do corpo. Isso tem a ver com equilibrar uma exaustão mental, que quando a gente está falando de mães, inevitavelmente vai arrebentar para o lado mais fraco, que são os filhos, infelizmente. A gente explode, a gente perde o controle, porque a gente está exausta. E a culpa nunca é dos nossos filhos e acaba caindo em cima deles, essa nossa carga. Isso tem a ver com uma possibilidade de organizar melhor a cabeça, inclusive para conseguir trabalhar com mais qualidade, com mais produtividade e não ficar 5 horas sentado numa cadeira para conseguir realizar uma tarefa porque você está cansado, porque você está irritado, porque você está estressado e você não consegue simplesmente sentar e fazer. E aí, voltando a falar dessa culpa, né? Da culpa de não fazer nada, da culpa de descansar, da culpa do ócio, da culpa do cochilo, da culpa da soneca. E tem uma questão que é difícil também para autônomo, da culpa de tirar férias, de se autorizar a tirar férias para ficar em casa fazendo nada. A gente consegue tirar férias para viajar, mas e tirar férias para ficar em casa, fazendo nada, vendo televisão? Você que é autônomo, você já conseguiu fazer isso? Eu puxei essa conversa tem alguns meses no Twitter, já com uma necessidade de tirar férias, mas para ficar em casa, para ficar sem fazer nada, e não para viajar, e não para sair da realidade, e não para me cansar viajando, porque viagem também, de certa forma, é cansativo, apesar de maravilhoso, mas a dificuldade que a gente tem de se autorizar a tirar férias para ficar em casa, para descansar em casa.
para ficar sentado no sofá o dia inteiro sem culpa, sem um trabalho chiando aqui no ouvido que você precisa fazer. Eu entendo que a gente precisa fazer escolhas e focar em alguns momentos muito no nosso trabalho, mas eu acho que a gente precisa começar a limitar a duração desses momentos. Isso precisa ter um tempo de começar e um tempo de acabar, e que durante esse tempo a gente não perca de vista a importância do descanso. A gente não perca de vista que esse ritmo não é para ser levado durante a vida toda, que a gente não deveria estar trabalhando 12 horas por dia e que em momentos em que a gente trabalha 12 horas por dia, a gente continue consciente de que isso não é saudável, de que a gente não deveria estar vivendo assim, que a gente não glamorize esse excesso de trabalho, que a gente não menospreze, minimize a necessidade de descanso, porque essa conta vai chegar. E ela vai chegar sempre de um jeito muito dolorido, muito maior do que deveria ou poderia ser, se a gente se permitisse pequenos descansos ao longo dessa caminhada, dessa trajetória, dessa jornada de trabalho. Dessas jornadas de trabalho. Enfim, eu não sei se ficou muito confuso. Eu fiz um roteiro nesse episódio, por incrível que pareça, e depois eu fui misturando todos os tópicos. Não segui a ordem dos tópicos que eu tinha pensado, mas eu acho que eu me fiz entender, assim. Eu acho que o grande ponto é como a gente minimiza a importância do descanso, como a gente não prioriza o descanso, como a gente tem culpa por descansar, por escolher pausar. E como isso tudo é extremamente importante, inclusive para o nosso trabalho, para a qualidade do nosso trabalho, para a qualidade das nossas relações familiares, para a nossa saúde mental e, portanto, física. É isso. Eu não vejo a hora de entrar de férias no final do ano. Já estou planejando isso, já estou me organizando para isso. Desejo mesmo para vocês. Semana que vem eu tô de volta. Vamos pensar nisso. Como é que a gente pode usar o final do ano, o começo de um ano, para tentar minimamente incluir pílulas de descanso no nosso dia a dia. É isso, gente. Não deveria ser privilégio. Descanso não é privilégio. Não deveria ser. É um direito. Lembra disso. Um beijo até domingo que vem. Espero que neste domingo ou nessa segunda que vocês estejam me ouvindo, estejam descansadas. Ou descansando ou descansadas. Semana que vem eu tô de volta. Conselhos que você pediu, @gmail.com. Continue me mandando mensagens. Um beijo.